Falando nisso. Olá, eu sou a Humberta Carvalho e eu quero te dar as boas-vindas a mais essa edição especial dos podcasts Falando Nisso, do Sesc Goiás e do Mercadológico do Senac Goiás. Os dois programas em áudio e vídeo são um oferecimento do Sistema Fecomércio. Falando Nisso do Sesc, está no ar há 6 meses com episódios semanais sobre qualidade de vida e bem-estar. Já o Mercadológico foi lançado essa semana e aborda assuntos sobre gestão de carreiras e negócios. A nossa estreia está sendo marcada por diversos conteúdos inéditos, cheios de muito conhecimento. Hoje nós estamos gravando os dois podcasts juntos, diretamente aqui da entrada da Faculdade Senac em Goiânia, onde está acontecendo simultaneamente 2 eventos, a Jornada Acadêmica e o Missão Digital. São 3 dias de muito conhecimento nas áreas da tecnologia, negócios, design e estética. Os participantes estão vivenciando uma imersão com palestras, oficinas, visitas técnicas e muitos desafios. E nessa cobertura especial, nós estamos recebendo aqui no Falando Nisso no Mercadológico os palestrantes, professores e também os alunos para a gente conversar sobre tudo que está ocorrendo aqui nesses 3 dias. Por isso, eu aproveito para te convidar a seguir os nossos podcasts e também a se inscrever nos nossos canais do YouTube. Neste bate-papo, eu recebo aqui o Laércio Melo Martins, ele que é advogado na área do direito médico e que vai ministrar agorinha, né, Laércio, a palestra Erro no Procedimento Estético e as Consequências Jurídicas, Impacto na Saúde Mental e a Responsabilização Civil Penal. Laércio, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui nos podcasts hoje e também para compartilhar o seu conhecimento com a gente. Enfim, boa noite a todos. Enfim, obrigado, Humberta, pela oportunidade. Fico muito feliz e, de fato, me sinto honrado também de compartilhar um pouco da minha caminhada e da minha pesquisa. Enfim, meu primeiro podcast sobre o livro, e estou bem animado também para poder dialogar com um corpo de alunos aqui e professores. Coisa boa. Seja bem-vindo. Espero que a sua primeira experiência num podcast seja positiva. Conta pra gente um pouquinho, Laércio, como que é a sua experiência, a sua atuação dentro dessa área médica que te leva até esse tema de hoje, né? Certo. Em realidade, Humberta, a minha atuação é na área da saúde, de alguma forma. O campo das discussões do direito médico aparece também, não é? Mas de alguma maneira eu venho dedicando a entender mais sobre o direito sanitário. E nessa jornada, não é? Eu já lecionei em curso de medicina, bioética, biodireito. Então, a minha relação com o campo, ela envolve tanto o ensino na área jurídica, como na área médica também, e na prática, não é? Então, sobretudo nas questões de gestão hospitalar, clínica, enfim, e na prática preventiva. Quando eu falo preventivo, eu falo de protocolos bioéticos nessas instituições, não é, de tratamento. A gente estava conversando aqui, antes de entrar no ar, né, que o que não falta é mão de obra e cases, quando a gente... Mão de obra não, de cases, na verdade, quando a gente fala desse tema, dessa palestra que você vai ministrar hoje. E eu queria saber de você, sim, você como pesquisador, estudioso desse assunto, como você percebe esse aumento desses casos de erros em procedimentos médicos? Esses erros, eles cresceram muito nos últimos anos, nas últimas décadas? Como que é a sua avaliação em relação a isso? Então, Humberto, acho que é importante destacar um primeiro ponto, não é? Essa ideia de erro médico, né? Vou colocar entre parênteses aqui essa noção, de alguma maneira, ela não é muito bem recebida nos debates sobre o tema, né? Afinal de contas, não se espera que uma intervenção médica possa acabar incorrendo em algum tipo de dano para o paciente, não é? Então, trabalhar com essa ideia a priori, não é? De alguma maneira, também de considerar a importância dos trabalhos da galera da área da saúde, né? Então, o que eu vejo, não é a ausência de protocolos, de procedimentos que envolvem a administração e também envolve a prevenção jurídica dos profissionais da área da saúde. Sejam eles atuando em clínicas particulares, em hospitais particulares, hospitais públicos. Isso, infelizmente, ainda é muito raro aqui no nosso país, não é?
e, por consequência disso, acaba ocorrendo diversas situações que resulta nessa noção geral chamada de erro médico, né? Mas eu posso traduzi-la não dessa forma, mas eu posso traduzi-la como uma ausência de um procedimento bioético com bases em biodireito de forma adequada, não é? Então, acho que é isso, né? Isso está crescendo precisamente por conta dessa característica que, infelizmente, grande parte das instituições na área da saúde não se ocupam, né? Que é a característica preventiva. Por isso é importante falar sobre esse assunto, né? Sim. É isso aí. E me fala uma coisa, quais que são as principais consequências jurídicas para os profissionais que cometem esses erros, principalmente quando a gente fala da área da estética, né? Que hoje a gente está aqui na jornada acadêmica, nós temos o curso de estética e cosmética, então a gente está dialogando diretamente com esse público. Quais são essas principais consequências jurídicas? Então, majoritariamente, essa responsabilidade perpassa 3 áreas, a esfera administrativa, civil e penal, a depender do órgão de classe que o profissional que está atuando na área de estética, enfim, atua, né? Enfim, no caso aqui, é uma graduação de estética e cosmética, não é? Isso. Então, tem até uma regulação da profissão, enfim, as consequências são essas, elas vão passar pela responsabilização civil, penal e administrativa. Indenização, eventualmente por algum dano, e a responsabilização penal, caso ocorra algum crime na prática do procedimento. Então, basicamente, eu posso resumir nessas 3 ideias, assim. Esses 3 pontos, né? E como que você enxerga essa relação entre os erros dos procedimentos médicos, né, estéticos também, com a saúde mental das pessoas que são afetadas? Durante os seus estudos, as suas pesquisas, você chegou a ter contato com os pacientes? Você conseguiu ter uma noção a respeito disso? Essa discussão, ela está em torno da ideia da autoimagem, do autocuidado, não é? Então, quando se pensa em autoestima, necessariamente a noção de autoimagem, ela está contida, né, nessa ideia. Então, se ocorre um erro num procedimento estético, obviamente que a pessoa ela vai ficar mais comprometida mentalmente, assim, não é? Então, já tem casos, né, de relatos de cases, assim, como você estava falando, né, de pessoas que, enfim, por constrangimento e vergonha, há um ideal de padrão estético na sociedade que, inclusive, eu acho que isso deve ser questionado, não é? E, portanto, eu acho que os profissionais do campo da estética e cosmética devem ter muita atenção para isso, para essa experiência de entender o processo de autoconhecimento da pessoa, né? No caso do paciente que vai estar ali a ser atendido, para que não ocorra nenhum tipo de violação, não é? A imagem dessa pessoa, a honra ou a intimidade dela, a partir de qualquer procedimento. Então, o que eu vejo, né, de relação direta entre o dano estético e a saúde mental é o prejuízo na perspectiva que é extremamente subjetiva da autoimagem, né? Então, isso compromete profundamente. Eu quero deixar aqui uma ideia que eu compartilho, né, do pensamento do Spinoza. O Spinoza é um filósofo do século XVII, ele tem uma obra chamada Ética, e nessa obra ele diz o seguinte, né, sobre a ideia da mente. Ele fala assim: a ideia é a mente do corpo. Então, eu entendo, né, a partir dessa perspectiva, que todos os eventos, Humberto, são psicofísicos. Então, há uma simultaneidade de ocorrências. Então, esse encontro aqui é o encontro psicofísico. Não é só um encontro entre corpos que estão aqui, e quando a gente fala de corpos, a gente já lembra logo da discussão da estética, não é? Então, é uma relação intrínseca que não dá para dissociar. E a ideia da autoimagem é importante a ser considerada, né, nesse processo de anamnese, né, de quem vai receber o tratamento. Certo. E, na sua opinião, o que a legislação, né, a legislação brasileira ela pode melhorar em relação à proteção dos pacientes nesses casos de erros? Então, a melhoria no texto legislativo, Humberta,
eu não diria que precisaria necessariamente melhorar para que houvesse mais efetividade em protocolos de tratamento e numa organização melhor de atendimento a pacientes que procuram serviço de estética. Não diria isso. Até porque a gente tem diplomas normativos que envolvem necessariamente a discussão, como o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil e o Código Penal. O que eu diria que seria importante ser verificado é o aumento da fiscalização, né, por parte dos conselhos de classe, dos profissionais, e também aumento de fiscalização sobre as clínicas, para verificação da prestação de serviço e dos produtos. Esse é um primeiro aspecto que eu destaco, não é? E o segundo é um comprometimento maior dos profissionais com uma perspectiva de entendimento do consentimento da pessoa. Acho que isso já evitaria muitos problemas, não é? Como clínicas funcionando de forma irregular, profissionais inabilitados, uso de produtos fora da validade, uso de produtos falsificados. Então, eu não acredito que deva necessariamente haver uma mudança, né, na legislação. Eu acredito que talvez efetivar ela através de instrumentos, né, institucionais e também no campo profissional fosse melhor. Criar estratégias para que ela seja cumprida já é um bom caminho. Exatamente isso, não é? E a fiscalização, para mim, é o ponto principal dessa sua pergunta. E a gente está aqui com a faculdade, né? A gente está aqui no hall da Faculdade Senac, num evento que reúne estudantes. E eu queria saber a sua opinião sobre a importância da formação dos profissionais. Porque a gente julga muito quando a gente vê esses casos de erros médicos, erros estéticos, de falar, nossa, esse profissional ele não é bom, a formação dele não é boa. Mas onde que, de fato, começa essa formação? Quais as iniciativas esse profissional deve ter? O que ele deve buscar para, de fato, ter uma formação consolidada e que não acarrete em erros? Porque a gente sabe que erros todo mundo comete, mas que um erro na medicina e na estética, ele pode ser um grande problema, né? Eu acredito que o primeiro ponto a se atentar, Humberta, é não cair nas ilusões do ego da nossa sociedade narcisista. E aí, porque já é muito difícil. Exato, porque o profissional do campo da estética possivelmente, né, vai estar atuando na área da moda, do design, enfim, em outras áreas que, de alguma forma social, há uma espécie de padrão estético ideal. Eu acredito que para evitar, não é, esses erros, não é, ou prejuízos nos procedimentos, é importante que o profissional da área tenha bastante conhecimento sobre o aspecto social, não é, sobre a filosofia da estética, sobre o nosso tempo, sobre as relações subjetivas que o campo imagético, né, das imagens no meio digital e nesse mundo orgânico, não é? E essa relação entre o mundo orgânico e o mundo digital, a pessoa precisa ter, antes, né, da prática por si só, específica, que é a técnica, ela precisa se atentar para isso. Porque muitas das falhas acabam ocorrendo, né, na ausência de procedimento anterior à técnica. Seja na forma do atendimento, seja na ausência de um contrato claro e transparente, que é, inclusive, um princípio do Código de Defesa do Consumidor, o princípio da transparência e o dever de informar. Então, são caminhos que evitariam muitos erros, né? Essa tomada de consciência do entendimento do campo social, para mim, é o fator principal para não incorrer nenhum tipo de erro. Entender por que aquela pessoa está procurando aquele procedimento estético. Um passo importantíssimo, não é? Em vez de, dentro de uma proposta de mercado, marketing agressivo, aceitar tão somente e iniciar um procedimento de uma forma mecânica, desinteressada na história daquela pessoa. Porque aquele corpo ele tem uma história, não é? E o corpo ele também se comunica. Então, eu acho que esses dois aspectos são fundamentais. Não é? Sim. E você vai também lançar, né, logo após a sua palestra,
de hoje, você vai lançar o seu livro Saúde Mental, Paradigmas e Reformas Legislativas. Você, inclusive, trouxe um exemplar aqui para a gente mostrar, né? Licença. Conta pra gente um pouquinho como foi o processo de escrita desse livro, de lançamento. Hoje o lançamento vai acontecer ali na nossa biblioteca, né? E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do processo. Certo. Então, em realidade, como eu disse para você anteriormente, Humberto, ele foi lançado em 2020, né? No início da pandemia. Ele é resultado de uma pesquisa que eu empreendi junto ao programa de pós-graduação em Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro. Ele tem uma característica interdisciplinar. Ele vai nascer de inquietações minhas à época da graduação, sobretudo na lacuna que o ensino tradicional jurídico brasileiro tem nessa discussão, como pode-se ver, não é? E o livro já tem 3 anos assim, publicado, né? E é considerado, né, o primeiro livro sobre o processo legislativo do direito à saúde mental da história jurídica brasileira. Então, isso de alguma forma me parece apontar para um novo cenário de horizontes, não é, de discussão que o campo jurídico vai precisar olhar atentamente. Então, ele nasce desse processo de inquietação, já que no ensino jurídico tradicional a gente tem... Eu não vou falar tanto de juridiquês aqui, né? Até, por favor. Sim, com finalidade, mas a gente estuda basicamente medidas de segurança, direito penal e intenção civil nas discussões do campo civil, que de alguma maneira não dão conta de entender, não é, essa relação mais complexa que é o campo da saúde mental. Então ele nasce dessas minhas inquietações acadêmicas, enfim, ele já tem algum tempo aí sendo pensado, né? Somando tudo, eu acho que dá uns 10 anos antes de eu colocar ele para as pessoas poderem ler, enfim, é isso. Bacana. Parabéns pelo livro, pelo trabalho. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente hoje, seu tempo, né, dispor aqui do seu conhecimento, e tenho certeza que quem vai participar da palestra vai aprender muito também. Fica a dica também do livro para aprender ainda mais. Se alguém quiser entrar em contato com você, tirar alguma dúvida, conhecer o seu livro, o seu trabalho, onde que te encontra? Então, no Instagram é @laerciomartins_. Pode mandar uma mensagem que eu tô sempre conversando com a galera ali, enfim, respondendo na medida do possível. Eu ainda não sou muito voltado para o mundo digital, sabe? Sou meio old school, assim. Então, mas eu vou respondendo. Tá, muito obrigada, viu, Laércio? Boa palestra. Obrigado. Você acompanhou mais uma edição especial dos podcasts Falando Nisso, do Sesc Goiás e Mercadológico do Senac Goiás. Eu quero te lembrar de seguir os nossos podcasts e também a se inscrever nos nossos canais do YouTube. A gente se vê no nosso próximo episódio especial. Até lá! Falando nisso.